Olá, vamos ler o capítulo 22 de Gênesis. Ele vai do versículo 1, contando a história de Isaac, vai do versículo 1 ao versículo 19, depois a história dos filhos de Nacor, do versículo 20 ao versículo 24. Sacrifício de Isaac. Depois disso, Deus provou Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-lhe em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de o Senhor proverá. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhes: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Os filhos de Nacor. Depois desses acontecimentos vieram dizer a Abraão: Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Camuel, pai de Arã, Cased, Azal, Feldas, Jadlaf e Batuel. Batuel foi o pai de Rebeca. Estes são os 8 filhos de Melca, deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, teve também filhos, Tabé, Gã, Taás e Maaca. Bom, vamos à minha interpretação. Sei nem se eu consigo fazer uma, pra ser bem honesta. Primeiro, Abrão não podia ser pai, porque se casou com Sarai, que era estéril. Depois, mudou seu nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. E conceberam um filho em tenra idade, né? Abraão foi pai com 100 anos, concebeu com 99 e foi pai aos 100. Do filho Isaque. E dizem, né, que quando temos filhos, nosso coração deixa de ser de Deus. Então Deus quer o coração de Abraão de volta e pede a Abraão seu bem mais precioso, seu coração fora do seu corpo, que é seu filho. Abraão muito temente a Deus, porque Deus já deu muitas provas nesses 100 anos de vida de Abraão. Um pouco mais de 100, porque não diz a idade que Isaque tinha, né, para esse holocausto. Mas pensando que ele foi levando a lenha nas costas, ele já era relativamente grandinho, então Abraão já estava com seus 100 e lá vai alguma coisa. E Abraão não pensa 2 vezes e leva seu filho, na intenção de oferecê-lo em holocausto a Deus, mostrando para Deus que ele é, sim, temente a Deus, que o coração dele pertence, sim, a Deus. E Deus impede que ele ofereça o filho em holocausto e dá a ele o cordeiro para ser oferecido. E reconhece que o coração de Abraão pertence a ele, a Deus, e que Abraão é, sim, um homem temente a Deus. Acredito que muitos de nós não temos nem 1% desse temor a Deus, a ponto de dar uma prova dessa natureza. E deve ter sido extremamente dolorido para Abraão ouvir de seu filho: Pai, temos o fogo, temos a lenha, né, o fogo e a faca, mas não temos o cordeiro. E ele, sabendo que o filho seria o cordeiro ofertado em holocausto, disse: Deus proverá. E até hoje o Monte Morai se chama o Monte do Senhor proverá, porque o Senhor proveeu
O cordeiro estava lá, amarrado, para ser ofertado em holocausto. Quanta fé Abraão tem? Quanto temor Abraão teve? Um exemplo, porque Deus prometeu a ele mais bênçãos e uma posteridade incontável, uma posteridade igual à quantidade de estrelas do céu e areias da praia do mar. Incontável. Veremos o que acontece nos próximos capítulos. Eu, acredito que todos vocês saibam, não sou mãe biológica. Mas só de imaginar uma prova dessa sendo solicitada por Deus a mim, eu não tenho ideia se eu seria capaz. Mas a cada dia que passa, eu quero me tornar capaz de literalmente não duvidar em nenhuma instância de que Deus pode tudo, como Adão acreditou. Como Abraão acreditou. Como eu quero ter a fé de Abraão. E é por isso que eu estou aqui com vocês, estudando a Bíblia com vocês, aprendendo todos os dias um pouco mais. E a cada dia eu percebo que eu me entrego sim mais a Deus. Mas ainda, diante desse capítulo, eu percebo o quanto ainda estou longe de ter uma fé inabalável. Apesar de saber que hoje a minha fé já é muito grande comparada à minha fé de tempos atrás. Eu ainda tenho um longo caminho a percorrer. E o seu caminho? Onde está com relação à sua fé, à sua evolução espiritual?